Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou. Olha, gente, com todo respeito. Cara, o Memphis Depay ele é um craque. Ele joga muita bola. Mas precisa ser repensada uma ou outra atitude dele. Com todo respeito. É um atleta que ele é importante para o Corinthians, que ajuda o clube, mas a impressão que me dá é que ele ainda não entendeu aonde ele está pisando. Não entendeu ainda que o Corinthians é um time que precisa ser muito levado a sério. Que precisa ser um time com uma responsabilidade maior do que ele imagina. Talvez ele venha lá da Europa, passou por grandes clubes, ele não tenha entendido ainda que o Corinthians também é um clube sério, que o Corinthians é um time que tem uma torcida gigantesca, que cobra também. Não é porque o cara veio da Europa, que ele tem o patamar que ele tem, a qualidade que ele tem, que ele pode agir de maneira displicente. Eu acho que o Hugo Souza, ele fez um desabafo muito importante logo depois do jogo. Ele disse o seguinte, prefiro deixar essa parte para o treinador, pois ele sabe o que precisa fazer, sabe que a gente precisa melhorar. Mas achamos que a gente, nós jogadores, né, precisamos repensar algumas atitudes dentro de campo. O que podemos fazer de melhor, repensar como atleta, com respeito ao clube que a gente defende. Acho que essa história, essa colocação, ela é muito clara, não faz menção ao Memphis Depay, mas fica muito claro que tem uma leve menção a ele, assim, que tem uma leve referência a ele sem falar o nome dele. O problema do Corinthians é atitude. É atitude. Jogadores indolentes, desligados. Para o torcedor é revoltante. O problema do Corinthians é atitude. Então, um clube que entra da maneira que foi, hoje com as laterais, ali o Mateuzinho e o Andileri, meus amigos, jogando nada. Jogando nada. Aí você tem, mais uma vez, o mais do mesmo ali, Félix Torres, Kaká, que eu não quero nem falar. Mas assim, você pega, por exemplo, a opção do próprio Dorival Júnior foi colocar o Maicon, né? O Dorival tentou um 4-1-4-1, colocou o time com uma total condição de vencer, saiu na frente, mas aí o time perdeu aquele pênalti. E aí você não pode, de maneira alguma, fazer aquele tipo de cobrança querendo o treinador, isso é ridículo. Mas o Maicon e o Coronado no primeiro tempo, e o Bidon também, ditaram o ritmo do jogo. Mas o Memphis foi desrespeitoso, cara. Desrespeitoso com a torcida. Ele joga muita bola, mas ele foi desrespeitoso. Aí o Andileri foi mal. O Mateuzinho foi mal. O Corinthians passou um vexame, essa é a verdade. Pode até colocar ali que, de fato, o Mirassol teve um pênalti no Coronado e a entrada do Ranieri, que também era digna de expulsão, mas acabou não acontecendo. Os dois lados, né, acabam fazendo essas cobranças e tá tudo certo. Aí a pessoa vai vir aqui e falar, pô, Pedro, mas se o Memphis tivesse acertado, ele era gênio. Desculpa, meu amigo. Me desculpa, mas o cara, ele faz isso num momento em que o time tá num 0-0. Se o Corinthians estivesse vencendo por 2-0, até 1-0 era aceitável, mas da maneira que foi. Aí o Rafa Silva, o jogador do Mirassol, ele vai lá e coloca: Memphis, era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito. Você que fala tanto de humildade, favelas, isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado, você não sabe o verdadeiro significado de favela. Eu acho que já é um exagero do Rafael Silva, mas no fundo algumas coisas fazem sentido. O Corinthians tem a segunda pior defesa do Brasileirão ao mesmo tempo também. 14 gols sofridos em 8 jogos. Só o Juventude tomou mais gol que o Corinthians. Primeira vez na história que o Corinthians perdeu para o Mirassol. E a gente tem que contabilizar isso, tem que colocar a culpa em algumas dessas pessoas. É uma derrota merecida. A defesa do Corinthians patética. Patética. O Corinthians mereceu perder. Fez um primeiro tempo até aceitável. Teve o lance bizarro do Memphis, como eu falei. Mas uma volta do intervalo com preguiça. Sabe? Vou até, pega um travesseiro pra esses caras. Pega um travesseiro pra esses caras. Estavam com preguiça.
sabe? Aí o Mirassol com a bola, segundo gol do Mirassol, bola com o lateral do Mirassol, ele olha, lança 4 atacantes contra 4 defensores. Era 1 contra 1. O Mateuzinho dá mole. E ainda desviou no meio do caminho. Gol da virada do time do Mirassol. As trocas não mudaram nada. O Corinthians reiniciou e terminou o jogo muito mal. Não adianta você jogar uma Série A do Brasileiro só um dos tempos, cara. Não basta isso. Não basta isso. Não teve um menos pior no jogo. Não teve um jogador que atuou mais ou menos. O cenário é preocupante ao Corinthians. O cenário é realmente lamentável. Um Corinthians que até agora tem merecido os resultados que acompanham. Ah, Pedro, isso é culpa do treinador? Hoje eu não vejo mais como culpa do treinador. E o torcedor tem que parar com esse vínculo, esse ciclo vicioso que é culpa do treinador. Tudo é culpa do treinador. Agora tá mais claro do que nunca. Primeiro é culpa da diretoria, né? Que precisa contratar, mas não vai contratar porque já gastou mais de 600 milhões de reais em um ano de gestão. E segundo, entra na preguiça desses caras. Preguiça, falta de responsabilidade, falta de entendimento do que é o Corinthians. Até quando? Até quando esses caras não vão entender o que é o Esporte Clube Corinthians Paulista? E a impressão que me dá é que isso... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Pedro Ramiro, analisando essa derrota vexatória do Corinthians por 2-1 para o Mirassol nessa tarde de sabadão. Corinthians é um time que não conseguiu produzir nada, foi amassado pelo Mirassol. Mirassol acabou alcançando a pontuação do Corinthians, chegando aí a 10 pontos. O Corinthians luta no campeonato com o objetivo para ser campeão ou classificar de forma direta no Brasileirão. Diferente do Mirassol, que luta para não cair. Primeira vez que eles chegaram à primeira divisão do Brasileirão. Então, o Corinthians hoje, com essa rodada, com a 8ª rodada, ainda pode cair 4 posições, porque os adversários podem vencer e o Corinthians cair. Corinthians é um time que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Só perde para o Juventude. Que time ruim esse time do Corinthians. Infelizmente, mas é um dos piores times que eu já vi no Corinthians. O Corinthians da Série A é o time que sofreu aí praticamente, né, em 33 jogos, sofreu 38 jogos, 38 gols, né? Em 33 jogos, sofreu 38 gols. Será o que tá atrapalhando o Corinthians dentro de campo, hein, meu? Será que são os fatores extra-campo? Por exemplo, né? Esse pedido de impeachment, 4 impeachment de pedido do presidente Augusto Melo, denúncia, né, na base do Corinthians, né? Reprovação na conta do presidente, das contas do presidente Augusto Melo, porque esse time do Corinthians é um time sem alma, é um time sem raça. E quando você não tem um jogador como o José Martins, que acabou passando por uma cirurgia na cárie dentária, né, não pôde jogar ontem, então o Corinthians ficou um time desfalecido. E por que a torcida corintiana gosta do Romero? Porque o Romero é um gênio. Romero é um craque? Romero é um jogador midiático? Nada disso. Romero tem raça. Ele joga com a alma. Ele joga com dedicação. E este time do Corinthians contra o Mirassol se mostrou um time extremamente covarde. Um time preguiçoso. Uma defesa péssima. Kaká, mas Félix Torres não pode jogar junto, precisa ser uma cartilha para Dorival. Eles não têm condições de jogar junto, são muito ruins, não tem qualidade técnica para jogar com a camisa do Corinthians, né? E aí vem um agravante dessa situação. Por quê? O time do Corinthians ontem todo foi mal, começando no técnico Dorival Júnior, que escalou um time errado.
escalou um time com o Maicon flutuando no meio campo, apoiando. Não dá, o Maicon não sabe jogar, o Maicon não sabe jogar ali. A defesa, horrível. O ataque do Corinthians morto. Se falando de ataque, vamos falar da displicência aí do Memphis Depay, que acabou batendo um pênalti com cavadinha e o goleiro Walter defendendo. O Corinthians, se sai na frente, o jogo poderia ser totalmente diferente. O que o Memphis tinha que fazer? Era encher o pé para fazer o gol, né? Foi caçar, dar uma cavadinha, assumiu a responsabilidade de cavar e tem que assumir o erro. Porque se o Corinthians perdeu ontem, um dos culpados foi Memphis Depay. Um goleiro com a grandeza do Memphis Depay, a grandeza do Walter, não dá pra você bater pênalti de cavadinha. A escalação do Dorival pra mim foi ruim. Em 4-4-1 com o Maicon flutuando foi péssimo. Então o Corinthians foi todo mal ontem. E agora vai enfrentar na quinta-feira o Racing pela Sul-Americana às 19 horas. Ó, se perder, já está eliminado da Sul-Americana. Se ganhar, continua ainda com um sonho. E já no domingo recebe o Santos na Neoquímica Arena, né? Às 16 horas. Então, são jogos importantíssimos. São jogos que o Corinthians, se jogar como jogou com o Mirassol, vai ser 2 derrotas. Serão 2 derrotas. Vai perder para o Racing na quinta-feira e vai perder para o Santos no domingo. Tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão. Porque o time não tem conseguido performar, não tem conseguido jogar. A gente sabe que falta reforços, mas não dá para você lamentar nesse momento, porque os reforços só virão a partir da próxima janela, que inicia em julho. Até então, Dorival precisa fazer esse time jogar com o que tem. O sistema todo mal. Fabrício Gileri não jogou bem ontem. Hugo Souza não foi bem. A defesa é muito ruim. Então é um time, é um catado em campo. Pra mim, é um time que me parece um time de caricaturas. Não parece um time do Corinthians que é conhecido como um time de raça, um time de luta, um time de dedicação. Infelizmente, não foi isso que eu vi ontem. E por isso, e por tantos outros motivos, inclusive a displicência do Memphis Depay ao cobrar o pênalti, o Corinthians saiu do interior de São Paulo derrotado para o Mirassol, que está chegando na Série A pela primeira vez. Vexame, vergonha. Ô Dorival, chama esses jogadores e ele cobra forte, pesado, ou o Corinthians esse ano será rebaixado no Brasileirão. E aí, fiel, qual que é a opinião de vocês a respeito dessa derrota do Timão ontem diante do Mirassol? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like para nos ajudar a fortalecer nosso trabalho e deixa a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.